de que, na verdade, não tem como você falar que Jesus está voltando sem falar antes que vai vir um anticristo, né? Porque é um processo antes, né? E aí, só mostrando aqui, de branco, rapidinho, cadê? Eu mostrei mais ou menos quais são os pilares de Deus, então, que ele tem para nós, e quais exatamente esses pilares que o inimigo está atacando, que é a forma de conhecimento, o mandamento e as leis, a obediência, os princípios do Pai, o amor e a compaixão, a família, a fidelidade, união, santidade, separação e justiça. Então, eu vou explicando aqui quais são os ataques, né, que estão sendo feitos. E aí eu expliquei que a gente só consegue identificar se realmente Jesus está voltando quando todos esses ataques começam a ser bombardeados pelo mundo todo, de uma forma globalizada, porque não adianta ser um ponto aqui, um ponto ali, um ponto não sei o quê. Então tem que ser algo em massa, né? Vamos dizer assim. Então, até mesmo para vocês ficarem mais atentos, vocês vão escutar demais agora, cada vez mais o mundo em si falando de uma globalização, de um sistema mundial, de um controle mundial. Eles mesmos agora estão sendo mais explícitos, então não está tendo mais essa questão de falar entre linhas, sobre falar por trás, né? Então, assim, cada vez mais a gente está indo para que eu considero como objetivo deles ter uma só religião, ter um tipo só de moeda, né? E um único governo. Então, voltado para esse ponto, eu coloquei umas notícias mais atuais, até para a gente poder discutir, né? Que eu achei interessante. Essa aqui foi de ontem, que é 24/11, né? O governo chinês ameaça fechar igrejas caso fiéis não adorem Partido Comunista Chinês, diz revista. Eu acho interessante essa notícia que é o seguinte: há uns tempinhos atrás, eles estavam implementando a, como fala? Identificação facial, né, nas igrejas, né? E depois que eles já rastrearam a galerinha toda, eles falaram o seguinte: se vocês não adorarem um partido comunista, nós vamos fechar as igrejas. Simples assim. Então você tem duas opções aqui. Ou você adora dois senhores, né? Porque no caso é o seu Deus e o Partido Comunista, ou você adora só nós mesmos, entende? Então, de qualquer um dos dois que você fizer aí, não vai agradar o coração de Deus, né? Porque ele fala que sempre pode adorar somente a ele. Né? Essa outra notícia aqui é do Papa falando sobre fraternidade, né? Essa palavra agora vocês vão escutar bastante, né? Fraternidade, ecumênico, ecumenismo, né? Junção das religiões. Então, cada vez mais a gente vai ver esses tratados, né? Esses, geralmente, a princípio, eles estão tentando mais juntar entre as religiões monoteístas, né? Que tem apenas um Deus, porque fica mais fácil, né? Elas têm algo em comum, né? Mas futuramente, junta todo mundo, né? Então, que o Papa está tentando fazer bastante essa ligação nesse ano de 2020 entre os muçulmanos e também com o povo judeu, né? De termos uma mesma língua, vamos nos unir porque nós somos monoteístas, né? Enfim. Também falando aqui, verdade, com os muçulmanos no Emirados Árabes, então fica aí mais um. Esse é uma reportagem, eu tô colocando aqui em letras minúsculas, lá embaixo as fontes, se vocês quiserem depois eu mando para vocês. Líderes evangélicos, católicos e da Umbanda se unem pelo ecumenismo contra o preconceito religioso. Interessante. Eles nunca vão vir, tipo assim, nós vamos implantar uma religião e é certo, né? É sempre tem um motivo bonito, né? Pra poder ir se juntando, né? Você vê que já tá envolvido na coisa, né? Então aqui ele falando que contra o preconceito, contra a intolerância, por isso que nós somos unidos, né? Então, assim, você acaba se deixando levar pelo que eles pregam e esquece de olhar o que vem por trás. Por que eles estão querendo se unir realmente, né? Aqui é uma fotinha da cambada toda junta. E o circo já formado. E eles tiram a foto e falar que eles estão contra a intolerância religiosa. Se eles, que são os líderes, estão unidos, por que não o povo, né? Então, fica aí uma dica. Agora falando sobre uma única moeda, né? Única moeda.
acho que os primeiros pontos são, isso eu acho que a gente já pode enxergar bastante, principalmente nesse ano de 2020, a não utilização da moeda papel, né, do papel. Eu não sei vocês, mas eu custo usar, sinceramente, eu custo usar. Eu tenho minhas contas, né, desde que criaram os bancos virtuais, poxa, bancos digitais, né, eu só faço transição aqui, transição lá. Agora o Brasil, a gente implementou o Pix, né, que é o sistema de transição do Banco Central que colocou para nós, né, que vai a qualquer momento. Então, por que disso? Né? Porque o físico, cada vez mais, você tem menos controle, né? Então, se eu te entrego uma nota aqui, o governo não sabe se eu te paguei ou não te paguei. Agora, se eu transfiro para você, ele tem ciência. Então, cada vez mais ter um controle do que nós estamos fazendo e do que pode ser feito, né? E principalmente também, se um dia dá um colapso de energia, ou sei lá, se ele quiser mesmo trancar, né, todas as cotas que nem fizeram na época lá do Collor, tá muito mais fácil com uma moeda digital, porque o sistema vem deles, né? E aí, temos agora o lançamento das criptomoedas, né? Que agora o próprio país tem a sua própria criptomoeda, então elas são criptografadas, então eles sabem exatamente onde o dinheiro está transitando, de que conta que está, com que CPF, CNPJ tá aquela moeda. Então, assim, cada vez mais tendo controle de toda a situação, né? E aí já começamos, então, os bancos mundiais a criar suas próprias criptomoedas. Então, cada vez menos o papel vai deixar de existir, né? Então, isso já é. E em breve teremos uma, né? Porque atualmente o que a gente mais utiliza, né? É o dólar como uma moeda única, entre aspas, né? Você compra, o Brasil compra com dólar, outro país compra com dólar, sei lá, compra com dólar. E hoje em dia ele já está até perdendo. O dólar, agora com essa crise aí de China, né, e Estados Unidos, já está tendo países asiáticos que estão preferindo criptomoedas chinesas, lá do Tianjin, né? Então, mais uma modificação, porque todo país tem uma segunda moeda, vamos dizer assim, né? E aí, logo, logo, não vai ter essa distinção de segunda moeda. A segunda moeda vai se tornar a principal. Imagino que esse seja o caminho que a gente esteja indo. E aí, um ponto muito importante, essa pauta bem 2020 mesmo, é o nosso querido World Economic Forum dizendo sobre o reset mundial, né? O reset da economia, né? Eles vêm falando que a pandemia abriu a oportunidade da gente refletir e reiniciar o mundo, porque esse sistema que nós temos hoje de finanças é falho. Assim, mas sempre será. Só para vocês terem ideia qual que é a justificativa que eles estão dando. Vocês repararam, mas na pandemia agora, os bancos centrais distribuíram dinheiro que nem água, né? Porque o pessoal precisando de auxílio emergencial, né? Antigamente falava que não podia dar um centavo, de repente está distribuindo dinheiro, assim. Isso aconteceu em vários países, né? E isso aumentou a dívida dos países, assim, ao extremo. E aí o que eles estão justificando é assim, como é que eles vão pagar essa dívida? Quem está cobrando essa dívida deles? Porque o próprio país, pelo jeito, eles não estão se organizando. Se vier uma outra crise que nem essa aqui, eles vão distribuir mais dinheiro e não vai ter ninguém controlando. Então a ideia deles é ter um sistema mundial que possa controlar essas dívidas desses países. E se ele falar assim, olha, tu não vai ter mais controle do seu dinheiro, porque tu não sabe controlar essas finanças do seu país, você não vai controlar, entendeu? Então, essa é a ideia de ter uma organização controlando toda a parte econômica de todos os países. Eles não são mais independentes. Agora vocês dependem de uma organização para poder gerar suas finanças, né? E é que tem um único governo aí. Mudei para um único governo, então. Aí tem uma nota do Papa 16 defendendo a criação de um governo único mundial cristão. Acredita no seu sinal do anticristo. Isso aqui é uma reportagem de um site
cristão que mostra todos os dois pontos, né? O que aconteceu e qual é a opinião do mundo cristão. Ele vem explicando aqui que o Pontífice Conselho de Justiça da Paz do Vaticano publicou uma nota abordando o tema de crise financeira mundial, como eu comentei no slide anterior, intitulado para a reforma do sistema financeiro monetário internacional na perspectiva de uma autoridade pública de competência universal. Então é exatamente essa ideia deles quererem controlar esse âmbito financeiro. Aí ele fala, nessa nota sobre argumentos humanitários, o Vaticano propõe que todos os países do mundo avancem no mundo estudos de estabelecer uma autoridade mundial. Então aqui eles nem estão falando mais de várias organizações, pode ser até uma organização, né? Mas eu ainda acho que aqui é um líder, né? Para assuntos financeiros e bélicos. Pode ser uma organização, pode ser uma ONG da vida, né? Segundo a nota, ninguém conscientemente pode aceitar o desenvolvimento de alguns países em desvantagem dos outros. Socialismo. Definiu. Socialismo, que eles querem para todos. Para o Vaticano, o caminho rumo à construção de uma família humana mais fraterna, essa palavra, e justa, antes ainda de um renovado humanismo aberto à transcendência, parece ainda muito atual. Então, isso aqui é uma discussão assim, atualíssima. Né? De novo, a igreja se voltando para assuntos financeiros. Né? Sempre foi assim também. E agora vamos falar do nosso querido Bill Gates. Bill Gates, fundador da Microsoft, né? O Bill Gates. Então, aí fazendo várias vacinas para nós, né? Ele vem afirmando, né? Agora nós estamos entrando numa agenda mais climática, né? Porque o nosso naturalista afirmou que a única o pai dos vírus desde o Windows 95, muito boa essa aí, afirmou que a única forma de destacar isso mesmo, gente, de atacar as mazelas do planeta de forma eficaz é estabelecer um governo mundial, entendeu assim, Gates listou os pífios avanços no combate do aquecimento global e a degradação do meio ambiente como um dos motivos que justificam um governo único em todo o mundo. Gente, não é à toa. Você vê aí a galera toda, essa questão de climático. Como é que eles estão atacando o Bolsonaro? Amazônia, degradação e não sei o quê. Aí agora vem o Biden que mal sumiu lá a presidência dos Estados Unidos, falando que se o Bolsonaro não souber cuidar da Amazônia, nós vamos controlar para vocês, entendeu? Tá todo mundo já de olho aí nessa parte climática. Aí vem o Macron falando que ele é assim, defende o clima, que a gente tem que não sei o quê. Como é que tem aquela menininha, tá? Esqueci daqui a menina, o nome daquela menina, alguém sabe? Tem uma menina lá também, nos fóruns da vida, falando: nós temos que defender nossas árvores, e não sei o quê. Então, assim, gente, vai reparando essas agendas climáticas. Tudo tem um porquê por trás. Governo único, entendeu? Tudo. Olha, enfim. Aí ele vem falando assim, uma parte que vocês podem rir, é verdade. Mas realmente triste ver como é executada a Conferência de Copenhague sobre mudanças climáticas. Como o sistema das Nações Unidas tem falhado. Gente, é triste, disse Gates, entrevistando não sei o quê. Interessante, né? A ONU tem pagado milhares aí para ele fazer as vacinas para nós, né? Ele tá criticando aqui, mas enfim. Então, vamos falar só um pouquinho sobre o comunismo e os movimentos sociais, né? Igual a gente falou mais cedo, o fato é, o que importa meu lado ganhar, independente se vocês vão se ferrar, entendeu? Porque é assim, se um lado tá ganhando, eu vou trazer conflito, vou trazer violência, mas o que importa é que minha causa seja defendida, né? Eu aqui embaixo vem falando, se a tarifa não baixar, a cidade vai parar. Desde quando isso é bom para alguém, não é para ninguém. Mas a galera acha que é, né? E eu tava vendo, me fala, um documentário do Brasil Paralelo, achei muito interessante.
que o rapaz fala no final, assim, essa frase aqui. O que se tem por trás dos movimentos de grande minoria é simplesmente rotular pessoas em pequenas etnias, pequenos grupos, que só podem ser tutelados por um grande Estado. Então, elas não conseguem mais conversar uma com as outras. Elas ficam ansiando que o governo esteja a favor delas, entende? Então, se você é negro, você precisa de cotas, quais benefícios você tem me oferecer? Se você é mulher, você precisa de uma política de um partido que vai fazer a revolução baseada no feminismo. Com isso, as pessoas cada vez vão se tornando incomunicáveis com o outro lado da moeda. Então, a mulher já não conversa com o homem. Eu vi uma reportagem esses dias que eu achei um absurdo. O cara chegou pra menina e falou assim, nossa, eu gostei da sua dancinha. A menina chegou e falou assim, quem te deu o direito de gostar da minha dancinha, seu machista? Eu falei assim, gente, que nós chegamos? É isso que nós estamos vivenciando hoje em dia, entendeu? Então, assim, umas coisas muito básicas, não se comunica mais, não tem mais aquela relação de, tipo, escutar o outro, o amor próximo, a compaixão, tipo, assim, já se tornou aquilo que ela defende, ela se torna aquilo. Então, por exemplo, você vê a galera do LGBT, ela já não tem mais tanto prazer em beijar um homem, o prazer dela é defender aquela causa, entendeu? Assim, o negócio mudou. Ô, Então, Thay, oi. e como que isso tá crescente agora? Tá Muito muito, tá demais. É isso aí demais. mesmo que você tá falando, sem tirar nem pôr. Exatamente. E vai aumentar. Escuta aí. A coisa vai intensificar cada vez mais. Então, ele vem falando aqui que a pessoa não escuta do outro lado, né? Quando não há mais comunicação entre as pessoas, apenas o grande Estado tem o controle absoluto de interceptar todas as relações interrelacionais. Então, assim, quando você não consegue comunicar com o outro, só quem vem de cima que vai definir uma ordem. E é exatamente isso que eles querem. Que o caos seja instaurado e, de repente, aparece uma pessoa que vai estabelecer paz, que vai prometer organização, sabe? As pessoas clamam por disciplina, mas elas clamam de uma forma violenta, sabe? Igual uma criança, quando ela esperneia no chão, ela tá clamando para os pais atenção, fala, eu quero ser corrigida. Se você não corrige, ela vai fazer isso aquilo mais intensamente, entende? É mais ou menos isso que está acontecendo atualmente. Então, a ideia deles é, não importa o lado que você é, vamos trazer caos, que depois a gente vem com um líder supremo. Sim, faz clássico. E aqui, né, foi o que eu falei. Em meio a um mundo em caos, todos clamam por um que traga paz mundial e solução para os seus problemas, né? A gente já vê isso acontecendo com pequenos líderes locais. Imagina quando a gente alcança o âmbito global, né? Quando a coisa fica feia para todos os lados, né? E eles vão clamar por isso. Então, é por isso que a gente está conversando que o cenário já está sendo formado. O anticristo não vai aparecer aqui, né? Eu vi uma reportagem hoje da revista The Economist, que é uma revista dos Rothschilds, que é uma das famílias mais ricas do mundo, né? Dos 13. E eles sempre comentam um pouco, sabe? E eles estavam meio que banalizando sobre o fato dos cristãos sempre procurar um anticristo. E aí eles vêm falando que o anticristo, na verdade, eram nós que não conseguia enxergar o quanto a gente estava querendo colocar a culpa em alguém sobre as desgraças do mundo. Mas a verdade é que o anticristo vai vir sim, ele vai vir num cenário pronto. E o cenário já está se formando aos poucos. Não é fácil. Tem um outro documentário muito bacana de assistir para ver, por exemplo, Lula, né? Ele ganhou aqui no Brasil depois de 3 tentativas. Mas o interessante é que ele não ganhou, mas ele conseguiu colocar outro governo de esquerda para ele governar. Então, quantas pessoas estavam achando entre disputa entre direita e esquerda, na verdade era entre esquerda e esquerda. Qualquer um dos dois que ganhasse, né, que é o Fernando Collor, ia dar na mesma, sabe? Por trás ele já estava organizando isso. Eles tem um vídeo falando que interessante seria se o Brasil não tivesse nenhum candidato de direita. Então, enquanto o povo está sendo enganado achando que tem poder de escolha,
Não tem. Então, mesmo ele não ter vindo na primeira vez, já pegou um cenário pronto de outros esquerdistas que fez. Então, assim, é muito interessante a gente ler a história, tentar entender o que está acontecendo e ver o que está acontecendo atualmente, porque a gente vai vendo que o circo está se fechando cada vez mais. Uma coisa que estava sendo demorada por uns tempos para trás, que demorava 20, 30 anos para implementar, né, a ideia, né? Primeiramente vamos ensinar os professores, e os professores vão ensinar os jovens, e os jovens vão atacar. Então, tem todo um cenário para ser feito. Agora nós já estamos vivenciando em que está pré-pronto. Entende? Então, por isso que a gente fala que é para a gente despertar. As coisas não acontecem de uma vez para outra. Ainda há tempo da gente se preparar. Ainda há tempo da gente ver quais as armadilhas do inimigo e também buscar as nossas armas de ataque. Buscar as nossas formas de preparação. Saber que há tempos difíceis vão vir. Então, se necessário for, guarde alimentos em casa. Você sabe que você vai passar por um momento mais complicado de vacas magras, reserve quando você tem nas vacas gordas. Então, assim, é isso que eu venho falando com as pessoas que estão ao meu redor. Nós vamos passar por isso. Não tem como fugir. Independente se Trump, Biden ganhar, se quem ganhar, o cenário vai se cumprir. A promessa vai se realizar. Então, uma hora ou outra isso vai acontecer, independente de que parece que está caindo para que lado. Entende? Então, vamos se preparar mesmo. Aí, é isso, então. Deixar para vocês comentarem. Se vocês ficam sabendo de alguma coisa. O que vocês acham desse cenário que nós estamos vivendo, né? Acho não, meninos. Acho não. Mas Jesus é esperança. Jesus é esperança. E semana que vem eu vou falar sobre como olhar para um outro ponto, sinal mais profético, que é Israel. Ali a gente tem uma noção literalmente do tempo. E como olhando para a figueira, a gente sabe identificar se está chegando a hora de colher os frutos ou não. Então fica aí a dica. Ok? Os carinhas de assustado, gente, podem falar. Oi, pode falar? A Natália vai falar. Pode falar, Nath. Não vou não. Eu só ia falar ok. Tá. Ok. Bom, muito boa a palavra, Tainara. Gostei muito. Acho que realmente é isso. O cenário ele está sendo preparado, ele está sendo montado, ele está sendo arquitetado. Não sei qual a palavra, mas está acontecendo, né? Mas eu acredito que o Senhor ele tem nos colocado para ser a diferença, né? Para as pessoas que estão ao nosso redor. Não é no muito falar, na verdade, eu acredito que não é no falar. O falar é só quando realmente é muito necessário, mas é no agir, né? É no constante agir que as pessoas vão ver a diferença. Eu vejo isso, por exemplo, na minha faculdade, a questão, né, do feminismo, a questão que aconteceu aí com esse governo, né, que ficou por 16 anos, trouxe aí, foi muito grande essas ideologias, e eu faço enfermagem nas ciências médicas, é uma faculdade muito boa, porém toda voltada aí para uma área de esquerda. A minha sala, ela tem mais moças, né, mulheres do que rapazes, e essa semana o semestre, infelizmente eu fui selecionada para uma optativa que só tem feminista, e foi difícil, sabe? Assim, eita! Sério, não, eu sou a única que não sou feminista. Copa dos Leões. Naquele lugar. Pois pode. E na hora que eu vi que eu fui selecionada para essa optativa, eu falei, gente, eu não vou fazer. E o papai, né, meu pai me falou, olha, faça sim, faz, né? Eu acho que é querendo ou não, né? É uma disciplina importante que fala sobre o cuidado, né? A mulher vítima de violência, onde que eu tenho que lidar também, quando eu trabalho no CTI, chega casos para mim. Então, assim, era para ser uma disciplina que
que iria me ajudar em questão de saúde, né? Eu iria aprender a trabalhar com essa mulher que foi vítima de alguma violência. Só que as feministas se levantaram de uma forma nessa disciplina e tal. E assim, foi bem difícil. E a professora, né, que dá a disciplina, é uma feminista também. Então, o meio das feministas estavam lá. E eu só ficava calada na aula, até que chegou uma grande oportunidade, que Deus é muito bom, que ela deu um exemplo, né, para a gente falar um pouco sobre umas ONGs de mulheres, e que acolhem, né, mulheres, meninas, etc. E aí as feministas levaram várias ONGs de transvestes, sei lá o que mais que elas levaram, porque foi terrível. E nesse momento o Senhor me trouxe uma ONG muito especial que chama Rede Infância Protegida, que é da Igreja Batista da Lagoinha, e que criou essa ONG. E é uma ONG não, na verdade, né? É uma rede internacional, inclusive. E assim, foi o momento de eu falar um pouco sobre isso no meu trabalho, né? Não citei nada em questão de igreja. Só que de todos os trabalhos, né, eles apresentaram vários outros trabalhos que eram mais tendenciosos para essa causa deles. E eu apresentei esse trabalho explicando, né, realmente o cuidado que eles têm com essas mulheres, que é muito grande, gente. Vocês não têm noção, depois vocês pesquisem. É um cuidado muito grande, um apoio psicológico, um apoio jurídico e um apoio, inclusive, à família. E no final eu fiquei surpresa com as coisas que Deus faz. E aí que eu concluo a minha fala, que é a forma, né, que apesar que a gente vê que o cenário, ele está sendo montado, o Senhor também, ele está nos levantando, sabe? Sim. Ele está levantando homens, né, os servos do Senhor, como ele também tem nos levantado, as mulheres servas do Senhor, para um momento específico e para que a gente fale da palavra, para que a gente principalmente haja, né? E aí, o meu trabalho ele foi escolhido como o melhor da turma. E eu não acreditei, porque eu não esperava isso realmente, sabe? E aí, a professora me perguntou de onde que era. De onde que teve realmente, que surgiu isso? Eu acredito que ela pesquisou, né? E eu falei assim, olha, a Igreja Batista da Lagoinha, ela que foi a que trouxe, né, digamos, à vida e essa rede internacional de infância protegida. E ela falou assim comigo, ai, que interessante, eu queria um dia ir lá conhecer. Mas como é que vai ser? Eu falei assim, olha, se a senhora quiser ir lá, a senhora vai ter que conversar com o diretor da clínica, o presidente, que é o pastor. A senhora está disposta? Ela, não, eu estou disposta, claro, eu estou super disposta, porque o seu trabalho foi muito bom, eu não imaginava isso. Porque você fica tão calada, mas na hora que você falou, foi uma coisa diferente. Então, assim, exaltar a Deus, é isso que a gente tem que fazer. E olhar sempre para Israel, claro, né, Thay? Tô ansiosa para a gente falar, para vocês falarem sobre isso. Olhar sempre para ele, que ele vai nos direcionar o caminho certo, a forma certa de agir no meio ao caos que estamos vivendo. Mas que o Senhor tem nos levantado para ser, né, atalaias do reino dele. Exatamente. Eu achei interessante você comentando aí, que, tipo assim, é literalmente essa questão do testemunho, né? Você não necessariamente você vai estar de confronto, né? Eu acho que o nosso principal objetivo é ser pacificadores, né? A palavra fala, bem-aventurados os pacificadores, né? E aí, mas você mostrando algo que você faz com excelência, as pessoas desperta a curiosidade. Nossa, ficou tão bom. Eu só queria saber de onde vem, sabe? Então, por isso que a palavra também fala, para tudo que a gente fazer, que faça para ele, né? Que faça com excelência, porque é uma forma do mundo olhar, porque aquilo que é excelente atrai as pessoas. Então, você abre portas, né, para o momento certo, você trazer a palavra rema, né, para o coração das pessoas. Então, é exatamente isso. E o povo clama, eles, no fundo, tá todo mundo lutando de um lado de um outro, mas quando eles encontram a verdadeira verdade, cara, desperta. Eles só precisavam disso, saber. É aquela coisa do o conhecimento liberta,
sabe? Então, quando ela identifica, conhece, ela se sente liberta disso, sabe? Então, esse é o nosso objetivo, libertar o maior número de pessoas possíveis com sabedoria. Eu achei interessante uma coisa aqui na fala da Paula, é que veio a minha memória a passagem que Jesus fala que os campos estão prontos, que a gente só precisa jogar a rede, né? E foi realmente o que ela fez. E nesse momento de caos, eu acho que o campo já está pronto para a gente. Se a gente jogar a rede, vai vir muitos peixes, mas a gente tem que saber como jogar. Ela foi sábia e olha o testemunho que ela tem. Foi um testemunho tanto, até a professora chegar em questão e falar com o pastor presidente, que eu acho que com certeza é o pastor Márcio, que testemunho que ela trouxe. E o que gerou não só na vida da professora, mas na vida das outras alunas também. Ô, Nath, o pastor é o pastor Washington de Sá, você conhece? Ah, não. Não, conheço. Não, o pastor Márcio, não é ele não, mas é o pastor Washington. Assim, ele que é o presidente, mas tem o pastor Márcio, claro, né? Mas assim, é uma bênção. Eu queria só comentar uma coisinha que a Thay falou sobre, né, essa questão que, né, do cenário e tudo mais. E eu lembrei de um livro que eu estava lendo, de uma autora americana, chama Elisa Bevery, e ela falou sobre um livro feminista, né, que ela no caso, tem vários livros, né, ela é cristã, e ela falou que um dia ela entrou no site da Amazon, né, para olhar uns livros, e ela viu que o livro dela estava do lado de um livro de uma feminista, que chama Deusas, o Mistério do Divino Feminino. E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? E ela comentou sobre esse livro, que no momento ela falou assim, nossa, meu livro está do lado de um livro de uma feminista e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, sabe, quando eu vi essa questão, e eu dei uma olhada nesse livro. Eu não sou muito de ler essas coisas, mas eu acho que no mundo que a gente está vivendo, a gente tem que conhecer as armas. Tem que conhecer as armas, sim, sabe? Pra gente até saber conversar com a pessoa. E aí eu fico pensando nesse aspecto, quando eu vi alguns pontos desse livro, o tanto que a pessoa que escreveu esse livro tem potencial. Essa mulher que escreveu esse livro, ela tem um potencial muito grande, sabe? Tô falando desse livro dessa feminista mesmo, exatamente. Pode parecer estranho, as pessoas, né? Eu já comentei isso com uma amiga, ela falou assim comigo, nossa, Paulo, mas como assim potencial? Eu reparei, assim, na forma com que ela escreveu, que ela foi ferida por alguém de dentro. Quando eu falo alguém de dentro, é talvez alguém até mesmo da igreja. Por ela ter pensado em criar uma deusa mulher, onde que ela poderia conversar, ela poderia se sentir amiga, ela poderia estar próxima, eu comecei a ver o outro lado da questão, que muitas dessas pessoas que estão aí nesses aglomerados, nessas questões nesse meio, né, elas, assim, elas não fazem ideia do que elas estão fazendo lá. Ou foram feridas, ou não sabem como retornar, ou não sabem se vão ser acolhidas ou não. E aí eu vi no livro dessa mulher o tanto que assim, a necessidade que realmente essas pessoas têm de Deus é grande. Sim. Eles estão sedentos, mas eles não fazem ideia. Então, eles criam deuses para eles. As feministas criam os deuses do feminismo, disso, daquilo. E aí eu vi, sabe? Manuela, Maria. Exatamente. Eu vi o tanto que essa pessoa foi ferida. E eu vi também o que o Senhor tinha para ela, sabe? Um potencial muito grande. E aí, nesse dia, né, que eu pensei nisso, passou uma semana, eu encontrei minha prima, e minha prima, infelizmente, assim, ela fez a escolha dela de ter uma namorada, que eu nem sei se é isso, né, mas tem uma pessoa. E nesse dia, eu vi essa moça, né, que estava com a minha prima, tocando o violão, né, tocando uma música. Eu falei assim com ela, nossa, eu não sabia que você tocava tão bem, eu gostei. Aí ela falou assim comigo, eu tocava na igreja, e, tipo assim, sabe quando o semblante da pessoa cai? E aí, nessa mesma hora que ela falou isso comigo, veio ao meu coração essa questão desse livro, dessa parte do livro que eu li, e que, apesar de ser algo assim, que para mim não faz sentido nenhum, o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. E aí ela falou assim com a minha prima, olha, vamos embora que eu não quero ficar mais aqui.
E eu falei assim, nossa, essa menina também foi ferida. Todas as pessoas, a maioria, elas foram feridas. Então eu acho que o Senhor, ele nos dá a oportunidade de reverter algumas situações, sim. Nesse sentido, sabe? Com essas pessoas, assim, eu tô falando de feminismo porque é o que eu mais vivo ali naquela sala, virtual. E eu achei que virtualmente ia ser melhor, mas tá piorando, porque eu acho que elas falam mais. Então é isso. Gente, eu tô ficando cansada, Deus me perdoe, eu tô ficando cansada, eu tô desabafando aqui, desculpa. Ai, gente, faculdades virtuais, a gente se vê por aqui. Ai. Não, mas esse negócio de cota e de feminismo é o que tá no auge agora, gente. É racismo, é isso. O problema do racismo, igual quando veio aquela coisa de Black Lives Matter, a questão não é só a vida preta importar. É porque eles colocam que só e vitimiza o negro, mas a gente tem que entender que todas as vidas importam, branco, preto, azul, e não só uma classe. Sim. Então isso agora que vai. Já Então, ganhou voz. Já ganhou voz. e é uma coisa assim, isso é muito complicado porque você vê uma ou outra pessoa que foi realmente levada por essa ideia e que defende a ideia. Mas por trás mesmo são grandes organizações que estavam só esperando uma fadiga de alguma coisa acontecer para começar uma revolução, sabe? É uma desculpa, né, para incendiar os jovens que se identificam com essa situação, sabe? Você vê milionários investindo em campanhas para trazer caos. Igual lá nos Estados Unidos mesmo, eles fecharam parte da cidade, tipo assim, o bairro tal, rua essa, o governo não entra, a polícia não passa, a gente faz do jeito que a gente quiser, a gente destrói o que a gente quiser. Então, assim, ao mesmo tempo que eles lutam por uma democracia, eles não permitem outras pessoas passarem, sabe? É uma coisa completamente. Você sabe que as pessoas não estão sabendo o que elas estão fazendo, sabe? Estão simplesmente indo na vontade do furor, sabe? Elas não têm um objetivo na vida, e aí. Não é que não tem objetivo na vida, mas tipo assim, o objetivo delas se torna algo que a massa quer, deseja, sabe? Porque ela acredita que aquilo seja melhor. E aí esse é o tipo da questão. A gente, por trás, tem muita coisa envolvida, igual nesse movimento do Black, vidas blacks importam. Recentemente, um branco matou um policial preto. E aí a galera defendeu porque vidas de policial não importam, sabe? E vai juntando uma coisa com a outra. Ah, policial, dependente, se é preto, não importa. Igual aqui no Brasil, por exemplo, teve esse caso do Carrefour, né? Que o cara lá matou, né? Dentro do Carrefour. E aí uma boa galera foi lá fazer uma revolução queimando todos os alimentos dentro da Carrefour. Quem que sofreu? Foi os pretos funcionários que foi lá apagar o incêndio. Mas isso importa? Não importa. O que importa é trazer o caos e mostrar que a gente vai conquistar o mundo. Entende? Então, assim, é uma coisa que não faz sentido. Você vê que tem algo do inimigo atrás. Você vê que tem um porquê atrás que a grande massa não enxerga. Só enxerga o que quer ver, o que a mídia passa, o que é transmitido, né? Eu sinceramente, foi no dia da consciência negra, a TV que estava aqui em casa estava ligada. Eu não suportei ver do Globo, é 24 horas. Vamos mostrar as mulheres, tem que ser as mulheres, não teve um homem. As porque ele já liga mulheres mulher negras. preta e feminismo. Ele já liga tudo. Já liga. É uma mulher preta, feminista, lésbica. Aí definiu geral, entendeu? Entendeu? Porque essa mulher. Não, foi. No dia da eleição, senhor, fizeram questão de mostrar a primeira negra no governo de BH, o primeiro trans que ganhou aqui pro BH, e não sei o quê. Então, assim, é muito óbvio que tá na cara, né? É muito óbvio, gente. Só não enxerga realmente quem não quer. Só não enxerga.
Eu fico vendo como é que as pessoas ainda podem dizer que isso é teoria de conspiração. Entende? Você vê como é que as pessoas estão cegas mesmo. Precisam de dar um sacode. Acordem, pessoas. Vamos acordar, pessoas. Mas é isso aí. O que o Gibran mandou aqui pra nós? Carrefour. Mandando notícias. Vamos ver depois. Acho que fechou por um tempo. Tem um documentário já, gente. O povo é rápido, gente. Nossa. Uma análise. É só um vídeo. Enfim, depois eu vejo isso aqui, gente. Bom, meninas, é isso. Vocês têm algo mais a comentar? Amém? Amém. Se for render aqui, a gente vai rendendo. Então tá, vamos orar então. E semana que vem estaremos novamente juntos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, queremos te agradecer por mais esse momento que o Senhor nos proporcionou aqui, Pai. Que onde nós podemos transmitir o teu conhecimento e poder aprender, Pai. Essa troca, Pai, de experiências, Pai, e ver que o Senhor está no controle, apesar de todas as coisas que acontecem, Pai. O Senhor é a nossa base, o Senhor é o nosso caminho, e nós sabemos que se nós estivermos ligados em Ti, Pai, independente se o mundo pode estar caindo ao nosso redor, Pai, nós teremos uma paz que excede todo entendimento, Pai, porque de Ti vem virtude, vem alegria, e tudo que nós necessitamos nós encontramos em Ti. A verdade, o conhecimento, o amor, a compaixão. Eu peço mesmo, Pai, que o Senhor venha estabelecer nos nossos corações os frutos do Espírito Santo para que possamos saber lidar com o mundo que nós estamos vivendo nesse momento, Pai. Na Tua palavra fala que o Senhor nos dá aquilo que a gente pode suportar. E se nós estamos vivendo nessa geração, é porque nós somos capazes de vencer, Pai. Então, desde já, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Então, vai.